No fundo da alma estão as dúvidas, os porquês que durante uma vida inteira ficam sem respostas. Por que existe tanto sofrimento? De onde se originou o mal? Por que existe tantas religiões? Fomos criados por Deus ou surgimos do Big Bang? Todo ser humano, ao começar a entender as coisas da vida, inevitavelmente terá que se deparar com os mistérios que ela apresenta. Seja bem-vindo ao Guia La Vida 7. Hoje vamos entender para onde vai o ser humano quando morre. Eu imagino que você já deve ter pensado: sim, e aí, depois que tudo isso passar, para onde eu vou? Será que é só isso mesmo e acabou? Ou será que existe uma outra vida após esta aqui? Será que vamos ter outra chance após a morte? Ou será que a nossa existência se resume a 80 ou 90 anos nesta terra? Estas e outras perguntas chegam até causar uma certa angústia. Alguns se sentem perdidos, como se tivessem surgido do nada neste planeta, sem ter pedido para nascer, e agora tendo que aceitar que um dia terão que desaparecer. Quem nasceu nos anos 70 ou 80 vai lembrar deste desenho animado, e certamente vai lembrar também desta cena. E quem não lembra desta cena do filme Ghost, Do Outro Lado da Vida? E assim tem sido ao longo dos tempos. Um esforço imenso tem sido feito para mostrar para nós, desde a nossa infância até a idade adulta, através dos meios de comunicação de massa, que nós temos uma alma imortal. Você já sabe que a vida é eterna, que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito continua em busca da evolução. E naquele momento, eu vi a minha alma sair do corpo. O ser humano tem ou não tem uma alma? Estudos espalhados pelo mundo provam que a resposta para essa questão é sim. Eu poderia passar muito mais tempo mostrando trechos de filmes, séries, desenhos animados e até telejornais famosos que mostram um interesse muito claro em grudar no nosso consciente e subconsciente a ideia que existe uma alma leitosa que sai do nosso corpo quando morremos e fica vendo tudo o que acontece ao seu redor. De acordo com essa teoria, essa suposta alma pode atravessar paredes e, em alguns casos especiais, ela pode até manter certa comunicação com os vivos. Pois bem, tudo o que falei até aqui talvez não seja novidade para você, mas o que vou te mostrar agora talvez você nunca ouviu antes, e talvez você nunca mais terá a oportunidade de ouvir, pois o que passa na sua frente aqui na internet nem sempre volta a ser mostrado para você. Então essa pode ser uma oportunidade única de tirar suas dúvidas de uma vez por todas sobre este assunto. Eu não sei se você é católico, protestante ou espírita, mas sei de uma coisa: que as pessoas que pertencem a qualquer um desses três, que são os maiores grupos religiosos do Brasil, respeitam a Bíblia como uma grande autoridade nestes assuntos. Considerando isto, vamos ter como base para fundamentar nosso estudo a Bíblia Sagrada. Você sabe o que é uma alma, segundo a Bíblia? Nós podemos responder esta pergunta com alguns textos bíblicos muito claros e até autoexplicativos. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Perceba que a palavra alma aparece aí como resultado da junção de dois elementos essenciais: o corpo físico e o fôlego de vida. Nós entendemos isso fazendo uma soma matemática muito simples. Corpo físico mais fôlego de vida é igual a alma, ou seja, eu e você somos uma alma. Almas são pessoas vivas. Almas não são entidades ou espíritos separados do corpo. O corpo é a parte material,
O elemento físico e químico, a parte palpável e visível. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus formou essa parte do pó da terra. Essa parte não tem muito que explicar. A grande maioria dos estudiosos a interpretam dessa mesma forma. Porém, os pontos de vista diferentes começam a surgir na parte seguinte, quando o versículo diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Algumas tradições referem-se a este fôlego como sendo uma alma que foi colocada no homem, uma espécie de espírito independente que, quando separado do corpo através da morte, pode continuar vagueando e vendo tudo ao seu redor. Mas o que muitos não sabem é que essa forma tradicional de entender esse texto vai totalmente contrário ao conceito bíblico. Veja o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e o 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Note que este texto é claro como a luz do dia. Ele diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Se os mortos não sabem de coisa nenhuma, como então eles podem se comunicar com os vivos? Como eles podem sair do corpo e ver tudo o que está acontecendo no mundo dos vivos? Este versículo diz que até o seu amor, até o seu ódio, até a sua inveja já pereceram, e já não tem parte para sempre em coisa alguma no que se faz debaixo do sol. Se o seu amor e a sua inveja já pereceram porque a mídia insiste em mostrar cenas de amor entre um morto e um vivo, por que o gato Tom, mesmo depois de morto, continua tendo sentimentos contra o rato Jerry? Por que o personagem Alexandre da novela Global, após a sua morte, continua interferindo na vida dos vivos, como se ele estivesse vivo? Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi uma advertência dada ao casal pelo Criador no jardim do Éden. Ele disse claramente: É certo que morrerás. Mas nós encontramos no versículo 4 deste mesmo capítulo, o enganador falando através da serpente por meio de uma sessão espiritual, justamente o contrário ao que Deus havia falado. Veja o que o versículo diz. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Deus disse: Morrerás, mas o enganador disse: Não morrereis. A mentira de que a alma não morre foi dita pela primeira vez na terra em uma sessão de possessão espiritual. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, encontramos o seguinte: O pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Neste versículo, Deus diz claramente o que acontece na morte. Simplesmente o pó, que é o corpo físico, volta para a terra, e o espírito, que é o fôlego, volta para Deus que o deu. A palavra traduzida como espírito neste verso, no original em hebraico, é ruach, que no contexto bíblico significa o fôlego de vida. A expressão ruach deste versículo é a mesma usada no livro de Gênesis, no momento em que Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. No livro de Jó, capítulo 27, versículos 3 e 4 nos diz: Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Veja que nestes versículos, o autor faz referência ao mesmo fôlego de vida de Gênesis. É o mesmo ruach, só que dessa vez é traduzido como sopro, mas se trata da mesma expressão hebraica. O espírito que retorna a Deus na morte é o sopro da vida. Na Bíblia não há nenhuma passagem atribuindo a esse fôlego algum tipo de consciência, sentimento ou ação após a morte. Obviamente, o fôlego não pode ver. O fôlego não fala. O fôlego não sente amor nem ódio. O espírito nesses versos é o fôlego, o sopro de vida, e o que disso passar faz parte da mentira arquitetada espalhada por aí de que o espírito ou alma não morrem. O questionamento sobre o destino do homem após a morte é uma questão profundamente relevante e, para muitos, intrinsecamente ligada às suas crenças religiosas e espirituais. No entanto,
Ao examinarmos as Escrituras Sagradas, podemos encontrar clareza e compreensão sobre esse assunto crucial. As Escrituras nos lembram em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que a alma que pecar, essa morrerá. Essa afirmação é direta e inequívoca. Além disso, no livro do Apocalipse, encontramos a afirmação de que morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse 16, versículo 3. Esses versículos destacam a mortalidade da alma, em contraste com a concepção popular de uma alma eterna e imortal. Ao considerarmos nossa própria natureza, é importante reconhecer que somos almas, mas somos almas mortais. A imortalidade, como revela a Bíblia, é atribuída unicamente a Deus, como afirmado em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. Assim, a ideia de uma alma imortal que transcende a morte física não encontra respaldo nas Escrituras. Quando ponderamos sobre o destino após a morte, é natural questionar se as pessoas boas são recompensadas imediatamente com o céu. Contudo, a Bíblia nos oferece uma perspectiva diferente. Ela nos diz que após a morte, todos, tanto justos quanto ímpios, aguardam a ressurreição como expresso em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. O exemplo de Davi, um homem justo, conforme as Escrituras, é esclarecedor. Em Atos, capítulo 2, versículo 29, é mencionado que Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Além disso, Atos, capítulo 2, versículo 34, declara explicitamente, porque Davi não subiu aos céus. Esses versículos indicam que, mesmo para aqueles que viveram uma vida justa, a morte não é o caminho direto para o céu. Em Jó 17, verso 13, encontramos ainda a afirmação de que, após a morte, a sepultura é o destino. Portanto, à luz das Escrituras, a crença de que as pessoas boas vão diretamente para o céu após a morte não é sustentada. Em vez disso, a Bíblia ensina que todas as almas justas e ímpias descansam na sepultura, aguardando o dia da ressurreição, quando serão julgadas por Deus. Portanto, não se engane com a falsa ideia de que os mortos estão conscientes em algum lugar, seja no céu, no inferno ou no purgatório. A Bíblia ensina que na morte, os seres humanos estão totalmente inconscientes, sem nenhum tipo de atividade ou conhecimento. E o que acontecerá com os justos que morreram antes da segunda vinda de Cristo? Eles receberão a maior recompensa que alguém pode imaginar: a vida eterna. Eles serão ressuscitados com corpos gloriosos, incorruptíveis e imortais, e serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares para viverem com Ele para sempre. Isso é o que Jesus prometeu em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. E também o que Paulo confirmou em suas cartas para os Tessalonicenses e aos Coríntios. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele escreveu: O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e assim estaremos sempre com o Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, ele declarou: Todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Que maravilhosa esperança temos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crê, ainda que morra, viverá. Não haveria propósito para uma ressurreição, se as pessoas fossem levadas para o céu no momento da morte. Mas Deus tem um plano perfeito para os seus filhos, e Ele cumprirá todas as suas promessas. Você quer fazer parte desse plano? Então, entregue a sua vida a Jesus hoje, e Ele lhe dará a certeza da salvação. Chegamos ao final deste vídeo, mas não ao fim da nossa jornada de aprendizado. Se você gostou deste vídeo e deseja se aprofundar mais neste e em outros assuntos como: este mundo vai ser destruído? Qual dia devo santificar? O sábado ou o domingo? Jesus aboliu a lei? O que a Bíblia fala sobre alimentação saudável? Eu devo dar dízimo para pastor? A Bíblia responde a todas estas perguntas e muito mais. E foi pensando em você
que nós preparamos um material completo para que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre todos esses assuntos. Eu quero te apresentar o Guia La Vida 7, um material maravilhoso que vai te ajudar a entender melhor a palavra de Deus e a aplicá-la na sua vida. O Guia La Vida 7 vai esclarecer tudo para você. Seu conteúdo é fundamentado 100% na Bíblia, da mesma forma como foi fundamentado o assunto abordado neste vídeo que você acabou de assistir. Você poderá acessar o Guia La Vida 7 no seu celular, tablet ou computador. Nós preparamos tudo em uma linguagem simples e de fácil compreensão. Se você estava procurando respostas, saiba que não foi por obra do acaso que você parou para assistir este vídeo. Saiba que existe algo divino por trás de tudo isso. Existe alguém que quer tirar as tuas dúvidas e te dar esperança. Então acesse agora mesmo gratuitamente o Guia La Vida 7. É só você clicar no PDF abaixo para acessar e se deliciar nesta maravilhosa leitura. Deus te abençoe.